A gente vai agora para o Bahia, tá? Que primeiro ajustou sua temperatura interna, suas pressões ao eliminar o Botafogo na Copa do Brasil e veio o clássico, tá? E com alguma dificuldade, né? O 2-0, o gol sai ali no finalzinho, tá? O jogo teve alguma dificuldade para o Bahia. Consegue voltar a vencer na Série A e vai se posicionando, né? Defendendo aquela sétima posição que é bem estratégica nesse momento, né, Pedro? Então, se o Fortaleza foi para outro bloco, o Bahia, que chegou ali a flertar, chegou a ser segundo lugar, chegou a jogar esse campeonato aí, onde o Fortaleza está, o Bahia vai tentando criar raízes nesse G7, né? Ele tem 6 pontos de vantagem sobre o Atlético Paranaense, com 2 jogos a mais, como a gente já falou no programa passado, é uma vantagem consistente, né? Mesma distância para o Atlético Mineiro. Por enquanto, o campeonato começa a demonstrar, já que o Bahia estancou a sangria, começa a sugerir que pode ser um campeonato realmente de estabilização, de garantir a volta do Bahia à Libertadores depois de tantos anos de espera, né, Pedro? Fred, prova disso é que o Bahia passou 5 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro e não saiu dessa briga, né? Não saiu do G7, mesmo com tantos jogos sem conseguir fazer os 3 pontos. E ainda manteve uma diferença importante em relação ao 8º colocado. Estancar essa sangria era muito importante, e era importante que isso acontecesse antes do Bahia voltar para aquela briga ali entre o 10º colocado, o 11º, porque se a sequência negativa permanecesse por muito tempo, fatalmente isso iria acontecer, né? Ainda mais considerando que os adversários têm jogos a menos. Mas aí o Bahia consegue vencer o Bavi, que além da importância em termos de tabela, tem também uma importância em termos de clima, né? Vence o maior rival. E a gente falava exatamente disso na semana passada, né? Na semana passada o Bahia ainda não havia enfrentado o Botafogo, teria uma semana muito importante pela frente. E a gente falava justamente que esses 2 jogos, que eram jogos extremamente estratégicos, eles tinham assim uma importância fundamental para mudar o clima, né? O Bahia começava a entrar num clima muito negativo, de muitos jogos sem vencer. E aí o Bahia consegue eliminar o Botafogo pela Copa do Brasil. E agora vence também o Clássico. E aí o clima já muda, né? Já vira a chave. Vira a chave, assim, em termos de clima. Eu não diria que chega a virar a chave completamente, porque o desempenho tem seus poréns, tanto no jogo contra o Botafogo quanto no Clássico. Mas eu acho que o objetivo foi cumprido, que era passar por esses 2 jogos importantes bem, conseguir a classificação na Copa do Brasil e conseguir vencer o Clássico. O Bahia teve dificuldades nos Clássicos de 2024. Ontem não foi diferente, foi um Clássico muito difícil. O Vitória foi melhor do que o Bahia no segundo tempo. Teve diversas oportunidades de empatar. O Bahia consegue fazer o segundo gol ali já no finalzinho. Então, eu não consigo dizer ainda que o Bahia voltou a apresentar o bom futebol que apresentou no início do Campeonato Brasileiro, e claro que isso ainda é preocupante, mas o mais importante para essa semana era conseguir os objetivos, né? Conseguir o objetivo de classificar na Copa do Brasil e conseguir vencer o Bavi, independentemente de rendimento. O mais importante era conseguir o Bavi, isso foi feito. E agora é tentar manter aquela pegada do início do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que acho que o Bahia vai ter dificuldade de voltar a apresentar aquele bom futebol rotineiramente, todas as rodadas, como vinha fazendo. Mas eu acho que a briga está mais ou menos definida, né? O Bahia vai ser esse time que vai brigar aí até o final do campeonato entre os 7 primeiros colocados, e aí vai esperar as oportunidades, né? E vai depender de rendimento também do próprio Bahia e também dos adversários para ver se é possível sonhar com algo a mais, sonhar com uma vaga direta na Libertadores, ver o que vai acontecer também nas competições que se relacionam ali com a Série A, né? Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, para ver quantas vagas vão restar para a vaga direta.
E aí o Bahia se mantendo ali nesse bloco, vai vendo ali no final do campeonato o que pode acontecer, né? Até onde esse Bahia pode chegar. Mas o mais importante agora era estancar a sangria, e isso foi feito. Pedro, então vamos passear aí um pouco, né, pelo Power BI, pelo gráfico do Bahia, aquele mesmo gráfico que a gente analisou, o Fortaleza com projeções, né, de pontuação, para a gente ir desenhando. Cássio, se você tiver até com o FMG aberto aí, a gente faz a mesma coisa que a gente fez pro Fortaleza. A projeção ajustada seria 60 pontos, né, Pedro? 60 pontos e meio, 60 pontos, né? Você está falando de Libertadores, 60, né, Fred? 61. Isso, Libertadores, Cássio. Libertadores, falando rapidamente aqui, Fortaleza tem 95,7%. Vou falar os dois cenários, tá? 95,7%, Botafogo 93,8%, Flamengo 83,3%, São Paulo 72,8%, Cruzeiro 71,4%, Palmeiras 64,1%. Só esses 6 tem mais de 50%. Aí o sétimo é justamente o Bahia, que já cai para 35,4%. Em termos de pontuação, a probabilidade de pontuação a Libertadores, Minhoca falou que tem que ser o ideal acima de 95%. 95, isso. Pronto, com 60 pontos é 92,4%. O de 60 para 61 a diferença está grande. 60 pontos dá 92,4% de chance. 61 pontos já só para 97%, que é a margem minhoca, né? A margem minhoca, então, seria de 61 pontos. 61 pontos é curioso. O Fortaleza provavelmente vai bater isso, tá? Mas nenhum nordestino conseguiu fazer 60 pontos até hoje. A gente até faltou dizer isso do Fortaleza. O Fortaleza vai destruir a marca, que a marca ainda é aquela de Vitória em 2013, Sport em 2015, embora o Fortaleza tenha sido o 4º lugar em 2021, mas foi com uma pontuação menor do que os 59 de Vitória, 5º lugar em 2013, Sport 6º lugar em 2015. E, no caso, o Bahia precisa já ultrapassar uma barreira que nenhum nordestino conseguiu, mas quando ele conseguir isso, provavelmente o Fortaleza já vai ter conseguido antes, né? Porque a tendência é que o Fortaleza chegue aos 60 pontos antes. Mas, enfim, só para fazer esse ponto. Nenhum nordestino conseguiu 60 pontos até hoje. O Bahia precisará disso para ir para a Libertadores, embora seja no limite, e o Fortaleza tende a passar muito dessa margem. E aí, Pedro, o gráfico mostra justamente esse limite, né? A linha de pontos do Bahia encontrando a linha verde da média do sexto, né, Pedro? Justamente, o Bahia já estava ensaiando cruzar essa linha verde, né? Na medida que ficou 5 jogos sem vencer. Na rodada passada, o Bahia aparecia abaixo da linha verde, embora muito próximo. A projeção do sexto colocado era 33,17, a do Bahia era 32. E agora o Bahia volta a ficar acima da linha verde, né? O Bahia tem 35 pontos com a linha verde no 34,5. Então o Bahia está bem próximo dessa linha verde, que levaria aos 60, 61 pontos, que é justamente esse ponto da tabela que Cássio mencionou aí. Acho que o grande porém assim, do Bahia, né, é que esse aproveitamento, 53%, ele foi construído no primeiro turno, né? E o recorte mais recente é de um aproveitamento muito mais baixo. Os sites que Cássio mencionou aí, por exemplo, levam em consideração isso, né? Os jogos mais recentes normalmente têm pesos maiores do que os jogos anteriores. Então, o Bahia conseguir atingir essa projeção que a gente está colocando aí de 60 pontos e meio, ele teria que manter o aproveitamento do campeonato inteiro, né? E que não foi o aproveitamento desse recorte mais recente. Então, o Bahia precisa levar o seu aproveitamento recente para conseguir voltar a essa projeção. É isso, tá? Vamos ver ali as campanhas semelhantes, Pedro, para a gente dar uma olhada. Vamos lá, e no caso do Bahia já 22 jogos, um jogo a mais que o Fortaleza, e alguns pontos a menos, vamos botar aqui 35, são 10 equipes que chegaram ao 22º jogo com 35 pontos. As melhores colocações foram do São Paulo, tanto em 2012 quanto em 2015, que chegou à 4ª posição, e a pior posição foi do Inter em 2012, 10º colocado. Então, essas 10 equipes, todas ficaram na primeira página, 9 ficaram do 7º colocado, da 7ª posição para cima, e deixa eu ver aqui, G6, 6 equipes
ficaram dentro do G6, né? Então a gente está falando de 60%. Certo. Nesse final de semana, o Bahia tem um Grêmio certamente reserva, né? Ou muito próximo disso. Justamente porque o Grêmio está envolvido com o Libertadores em frente ao Fluminense. Acho que já é hoje, inclusive, já é nessa terça-feira o jogo de ida. E imagino que a volta seja. Deixa Na eu outra ver terça. aqui. Na outra terça, né? É similar. E aí fica bem próximo do jogo, né? E a volta é no Rio, então o Bahia deve ser aí beneficiado por essa tabela, por esse recorte, né? Mais pressionado do Grêmio com a Libertadores, deve ter um Grêmio reserva, né? E Para havia expectativa enfrentar. de ser na Arena do Grêmio na inauguração, mas acabou indo para o Alfredo Jaconi. Isso na fria Caxias do Sul, né? Nesse momento do ano, eu diria que na geladíssima Caxias do Sul, mas que pelo menos vai ficar. Alexandre já iria fazendo a viagem, ele agora vai Vai ser mais perto. como quem vai Tal. ali na MEC, né? Vai tranquilo, vai sair de casa para assistir esse O reserva outro do Grêmio aí. outro lado bom contra o também Bahia. desse jogo é porque, como o Grêmio conseguiu reagir, né? Não tem uma pressão tão grande para meio que dividir um pouco essa atenção. Ele está Sim, mais sim. tranquilo agora na Série A. Total. O Bahia se deu bem nessa história aí, porque Não, muito bem. estava se desenhando para ser o Grêmio força máxima e talvez meia boa da Libertadores. Aí a reação do Grêmio, a reação que o Grêmio teve, fez com que disse, meu irmão, aqui a gente nem vai nem vem, então bora para lá, porque o time do Grêmio, querendo ou não, tem elenco, bora para a Libertadores com o Fluminense. Se tira o Fluminense, já vai para as quartas da Libertadores. Como é que o cara não vai valorizar isso? Tanto Fortaleza quanto o Bahia terão aí adversários certamente com força controlada, né? Nessa. O do Bragantino eu acho menos. Eu acho menos. Eu acho que. Mas tá tão na marola, Cássio. Acho que Mas depende do resultado. Mas não pode ficar né? muito na marola também, né? Assim. Mas, pô, o jogo com o Corinthians, joga primeiro em casa. A volta na terça também, né? É surreal. Às vezes eu esqueço que tem o Bragantino na Série A. Que não é Bragantino, né? Que é o Red Todo mundo Bull. esquece também, viu, Arthur? É um time meio assim que, sabe, ele não tá nem lá em cima, nem muito lá embaixo. Aí você, sabe, é o mesmo zero à esquerda. É o time de segunda-feira à noite, pô. Aquele time de segunda-feira à noite. Passa despercebido.